Olá, meu nome é Eduardo Vinícius Kuhn e eu sou professor do curso de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus aqui de Toledo. E eu gostaria hoje de apresentar para vocês qual é o propósito do canal que eu estou criando e também trazer um pouco da minha formação acadêmica, atuação profissional, contextualizar um pouco da minha pesquisa e também apresentar alguns casos de sucesso com orientações que eu fiz ao longo desse período, desde que eu estou na UTF. Então, sobre o canal, o propósito dele seria o quê? A publicação e a divulgação de vídeos e aulas destinados a estudantes de engenharia e entusiastas da tecnologia. Os conteúdos que eu vou apresentar, eles são educativos e são atualizados. E eles cobrem as disciplinas de sinais e sistemas, processamento digital de sinais, comunicações, sistemas digitais, filtragem adaptativo, aprendizado profundo e Python. Um diferencial importante do material que eu pretendo divulgar é que essas aulas elas são meticulosamente desenhadas para propiciar um entendimento profundo e aplicável daqueles conceitos que eu estou apresentando. Nesse contexto, eu pediria para você se inscrever no canal e embarcar nessa jornada. Quanto à minha formação acadêmica e atuação profissional, eu começo aqui destacando que eu fiz a graduação em Engenharia de Telecomunicações na FAC, Faculdade Cisburgs, daqui de Cascavel, no Paraná. Isso foi de 2004 até 2009. Depois, eu passei a fazer um mestrado e um doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina, programa bastante conceituado, então de 2010 até 2015. Quando eu terminei o doutorado, já emendei um pós-doutorado, então fiz o meu primeiro pós-doutorado também no programa de Engenharia Elétrica da UFSC. Isso foi de 2015 até 2017. E agora, mais recentemente, em 2019 e 2020, no segundo semestre de 2019 até o primeiro semestre de 2020, eu fiz o meu segundo pós-doutorado em Engenharia Elétrica, também na UFSC, e uma parte dele foi no INRS. O INRS é um centro de pesquisa bastante conceituado no Canadá, né, lá em Montreal. Tanto o mestrado, doutorado quanto os pós-doutorados se concentraram na área de comunicações e processamento de sinais. Diria eu, mais processamento de sinais do que comunicações. Mas é aqui que eu dediquei, né, todo o meu tempo de estudo. Quanto à questão da atuação profissional, eu gostaria só de comentar com vocês que eu fui analista de suporte de TI, né, na empresa Constellium Tecnologia, de 2004 até 2010. Durante o meu período na Constellium Tecnologia, então, eu fiz algumas certificações, né, na área de TI, por exemplo, certificações da Cisco, que é da parte de redes, né, um grande player na parte de redes, certificações da Microsoft, VMware, um grande player para a parte de virtualização, né, e fiquei muito tempo trabalhando, né, com essa parte de infraestrutura de rede, servidores, data center, né, comunicação. Em 2010, eu acabei deixando a empresa. Foi quando eu fui fazer, então, o meu mestrado, doutorado, né, e assim por diante. Quando eu terminei o doutorado, eu acabei passando num concurso aqui na UTF-PR em Toledo. Isso foi em 2015. E é na UTF-PR em Toledo que eu estou até então, né, que eu continuo, né, ministrando as minhas aulas e continuo vinculado. Desde que eu entrei na UTF, eu ministrei algumas disciplinas. Então, as disciplinas eu tenho algum material já preparado e a minha intenção é ir, com o passar do tempo, gravando todo ele para o YouTube e deixando disponível para quem sabe facilitar, né, o entendimento para algum outro aluno que tem interesse no assunto. Dentre as disciplinas que eu ministrei, tem a disciplina de sinais e sistemas. Essa disciplina eu ministro desde 2016, ou seja, desde o meu primeiro semestre na UTF, eu ministro essa disciplina. Agora, mais recentemente, eu assumi a disciplina de sistemas digitais, disciplina super interessante, e já ministrei cálculo 1, metodologia de pesquisa, medidas de sensores, fundamentos de sistemas de comunicação, a parte laboratório de processamento digital de sinais, parte de seminários para o programa de pós-graduação em tecnologias e biociências e processamento de sinais biomédicos também para o programa PPG-Bio. Além dessas disciplinas, eu já ministrei algumas palestras e minicursos. Um minicurso importante aqui seria esse minicurso de Fundamentos de Filtragem Adaptativa, que tem a parte teórica e a parte prática.
Pretendo gravar e disponibilizar ele no YouTube também. E ministrei uma palestra interessante, que é por que fazer uma pós-graduação em estrito senso, né? Visa mostrar ou dar uma ideia, né, de qual seria a relevância disso no contexto atual. Com respeito à minha pesquisa, então, se a gente fosse pensar ali num guarda-chuva para ir abrindo os ramos, né, pensar no contexto mais alto, né? Então nós temos a área de engenharias 4, a CAPES divide todos os cursos em áreas. Então, a área de engenharia 4 cobre o curso de engenharia elétrica e eletrônica. Então, dentro da engenharia 4, eu estaria trabalhando na área de engenharia elétrica e eletrônica. Dentro da parte de engenharia elétrica e eletrônica, existe uma sub-área, que é a parte de telecomunicações e processamento de sinais. E nessa sub-área, eu tenho me dedicado mais à parte de processamento de sinais. Essa sub-área de processamento de sinais é uma área bastante abrangente. E eu acabo me dedicando a duas coisas que eu considero as mais relevantes, né, dentre as minhas pesquisas. Seria a parte filtragem adaptativa. Bom, a parte filtragem adaptativa, acredito que todo mundo já tenha noção do que é um filtro, né? Por exemplo, se a gente fosse reduzir ao caso mais simples, o filtro de um coador de café, né, que seria um coador de café. Então, a ideia do filtro ali é o quê? Você joga o café dentro, despeja a água ali e ele só deixa passar o líquido, né? Ele retém o pó. Então, o filtro basicamente é um dispositivo que seleciona algumas coisas que podem passar por ele, né? No contexto da eletrônica, sinais e sistemas, a ideia é a mesma, né? Então, você tem um sinal e dentro desse sinal você tem algum tipo de distorção, de interferência, alguma coisa que não é do teu interesse e você quer remover aquilo, né? Então, uma forma de fazer isso seria usando um filtro, né? E nesse contexto existem os filtros que são ditos adaptativos, ou seja, eles vão se adaptando ao ambiente em que eles estão inseridos. Dentre os filtros adaptativos, eu tenho trabalhado muito com a modelagem de algoritmos adaptativos, ou seja, a modelagem dos algoritmos que servem de motor para fazer esse filtro funcionar. Ou seja, para ajustar os coeficientes desse filtro para que ele produza a resposta que é desejada, né? Também trabalhei um pouco com cancelamento adaptativo de ruído, né? Orientei um dos meus alunos, né, o Pertum, nessa área, né? Um tema bastante interessante. Então, a gente usa a parte de filtragem adaptativa para eliminar de forma adaptativa o ruído presente no dado sinal. Parte de conformação de feixe em arranjo de antenas e microfones, também trabalhei um pouco, tenho algumas produções a respeito disso. E um pouquinho na parte de equalização de canal e sistema de comunicação. Uma outra grande área que eu tenho me dedicado é a parte de tratamento de sinais, que seria a parte de extração de características ou de classificação de arritmias em sinais de ECG, os sinais de eletrocardiograma, usando, por exemplo, aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Então, tenho também alguns trabalhos nessa direção aqui. Então, qual que seria a ideia, né? A ideia é que aqui nós temos um apanhado do que eu me dediquei até então em termos de pesquisa, em termos de estudo, né, para ter um certo background para poder ensinar, né, ou passar adiante esse conhecimento ou contribuir com o avanço da ciência. Nesse sentido, eu produzi alguns trabalhos, e esses trabalhos eles foram publicados em importantes revistas ou congressos da área, né? Se vocês olharem meu currículo Lattes, ele está disponível na descrição do vídeo, vocês vão perceber que tem alguns outros trabalhos lá, né? Eu trouxe só alguns para dar uma ideia, né? Então, vocês vão perceber aqui análise de desempenho de algoritmo adaptativo, modelagem estocástica de algoritmo adaptativo, análise do algoritmo em ambiente não estacionário, modelo estocástico. Então, como eu mencionei, muito da minha pesquisa se dedica a entender como que aqueles algoritmos adaptativos se comportam para que você possa, então, ajustar esses algoritmos da melhor forma possível para que aquele filtro que está usando esse algoritmo possa desempenhar o melhor papel ou fazer o melhor trabalho possível, né? Então, observe que já produzi trabalhos que foram publicados, né, no Congresso Brasileiro de Telecomunicações, em revistas internacionais e importantes da área, né? Signal Processing, Digital Signal Processing. Muitos desses trabalhos têm autores que são referência na área de pesquisa que eu trabalho, ou seja, tenho colaborações interessantes, né, em outros países. Aqui, outros exemplos, né? Então, publiquei no I3S Signal Processing Ladders uma análise de alguns tipos de algoritmo proporcional, né, algoritmos adaptativos.
outro no Jornal de Controle e Automação da Sociedade Brasileira de Automática. Tem esse outro trabalho sobre a modelagem de algoritmos adaptativos para dados complexos e ambiente não estacionário, modelagem estocástica de algoritmos de espaço variável. Então aqui tem alguns exemplos, das contribuições que eu fiz, para o contexto da ciência. Outros exemplos, com outras publicações, outros autores. Só gostaria de destacar aqui o Jacob Benst, que é uma importante referência nessa área de filtragem adaptativa, então tenho trabalho com ele. O Douglas Batista, importante referência na área de modelos autorregressivos variantes no tempo ou caracterização de processos não estacionários. Durante esse período que eu estou na UTF, eu também orientei alguns alunos. E aqui eu trago alguns exemplos de alunos e o que eles fizeram. Eu acho que isso é interessante para dar um norte, um horizonte de perspectiva do que vocês poderiam fazer. Por exemplo, o Rafael Pertum foi um dos meus primeiros orientados. Ele começou a trabalhar comigo logo que eu entrei na UTF, em 2016. Se eu não me engano, eu entrei na UTF em dezembro de 2015, ministrei o primeiro semestre em 2016, e daí no segundo semestre de 2016 ele começou a trabalhar comigo, começou a fazer uma iniciação científica comigo. Depois disso, ele fez o TCC dele, ou seja, o TCC dele foi todo baseado nesse material desenvolvido durante a iniciação científica. Então ele passou 2 anos e meio trabalhando com a parte de cancelamento de ruído, cancelamento e redução de ruído, e aí ele compilou isso tudo, publicou alguns trabalhos, compilou isso tudo no trabalho de conclusão de curso dele. Depois disso ele acabou indo para a UFSC fazer mestrado, estou orientando ele lá, e também hoje ele acabou assumindo uma vaga como engenheiro, parte de pesquisa, no CID. O CID é um dos centros de pesquisa da Samsung, esses no Brasil. Tá? Então o trabalho é remoto, então hoje eu acho que ele está em Medianeira, e ele trabalha para o centro de pesquisa. O Khaled também começou a trabalhar comigo em 2016, e ele começou como monitor dessa disciplina de sinais e sistemas, que é uma das disciplinas que eu ministro. Depois fez um estágio comigo. Aí, quando terminou isso, foi fazer um mestrado na UFSC, sob a minha orientação. Depois começou o doutorado e acabou trancando, depois de um certo tempo, porque o trabalho no CID, também no centro de pesquisa da Samsung, estava consumindo muito tempo do Khaled. E aí ele acabou que não conseguia mais se dedicar ao doutorado e pediu para trancar. O Arthur hoje é professor na UTF, foi fazer mestrado comigo lá na UFSC em 2018. Eu orientei ele, terminou em 2021. O Gabriel Lazzaretti foi aluno do curso de Engenharia Eletrônica e ele começou a orientação enquanto ele estava no Brasil, comigo. Depois ele foi para o IPB fazer um período lá, uma dupla diplomação. Acabou ficando acho que um ano e meio, 2 anos lá, e durante o período que ele estava lá eu segui co-orientando ele daqui. Então foi uma co-orientação, orientação do professor de lá, e eu co-orientei daqui o trabalho de conclusão de curso dele, que era a parte de extração de características e identificação de patologias em sinais de ECG, ou seja, em sinais de eletrocardiograma. Ele desenvolveu um protótipo, também produziu alguns trabalhos a respeito disso. E ele começou a fazer um mestrado também na UFSC. Hoje ele é consultor nessa empresa Sensotec, que é uma empresa de Belfast, na Irlanda. Então ele está no Brasil, trabalha remotamente para essa empresa Sensotec, tudo na área ali de processamento de sinais e sinais sistemas. Como eu comentei, esses meus orientados também produziram seus trabalhos, ou seja, contribuíram para o avanço da ciência de alguma forma. Então, pega, por exemplo, o caso do Rafael Pertum. Ele produziu um trabalho que foi publicado no Simpósio Brasileiro de Telecomunicações em Petrópolis, 2019, que trata dessa avaliação e implementação de algoritmos para cancelamento adaptativo de ruído. Esse foi um dos primeiros trabalhos produzidos por ele, é um trabalho de iniciação científica. Depois disso, ele desenvolveu outras coisas e outras atividades. O Arthur fez uma contribuição no contexto de modelagem de algoritmos adaptativos para
arranjos adaptativos, arranjos de antenas adaptativos. Então também publicou aí durante o mestrado. O Khaled fez uma contribuição importante no contexto da modelagem de algoritmos adaptativos operando com formas bilineares. E nesse trabalho tem aí a participação do Benest, do Constantin, do Silvio, que são referências nessa nossa área de pesquisa de filtragem adaptativa. O Gabriel Lazzaretti, por sua vez, publicou um trabalho relacionado ao envolvimento do sistema de monitoramento de sinais ECG, para detecção de fibrilação atrial, usando um sensor de baixo custo e um sisteminha desenvolvido em Android. Lá dentro desse sistema tem a parte de aprendizado profundo para fazer a detecção das patologias nesses sinais que são observados. Agora, mais recentemente, temos a Sara. A Sara começou a trabalhar comigo em 2019, pouco antes de eu sair para o segundo pós-doutorado. E a Sara desenvolveu todo o TCC dela em redes neurais, na parte de IA, inteligência artificial. Mais especificamente em redes convolucionais. E a Sara trabalhou com a detecção de patologias cardíacas a partir de sinais de ECG. Hoje a Sara está fazendo mestrado no PPG-Bio, sob a minha orientação, e ela segue trabalhando nessa área de modelos computacionais. O Augusto começou a trabalhar comigo em 2021, segue até o momento, desenvolveu o TCC comigo na parte de modelagem de algoritmos adaptativos e hoje é aluno de mestrado, ou é mestrando, no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina. Também fiz aí o encaminhamento dele para continuar trabalhando com pesquisa lá na UFSC. O Roberto Marafon começou a trabalhar comigo em 2022, no IC, e a ideia é que esse C dele seja uma continuação do trabalho que a Sara vem desenvolvendo, dessa parte de identificação de patologias cardíacas. E ele segue trabalhando nisso, possivelmente vai fazer um estágio também sob a minha orientação, para que tudo isso seja para que tudo seja desenvolvido em cima desse conteúdo aí de identificação de patologias cardíacas. O Daniel Zanco começou a trabalhar comigo em 2020, fez mestrado na UFSC, depois fez uma parte desse mestrado lá no Instituto de Pesquisa no Canadá, no INRS, onde eu também fiz o meu pós-doutorado, e hoje ele está fazendo o doutoramento dele lá no INRS também. Existem outros alunos que trabalharam comigo por um período menor. Eu trouxe aqui só alguns exemplos para dar uma ideia. Como eu comentei, todos os alunos têm as suas contribuições em termos científicos. Então está aqui a análise comparativa das arquiteturas de Hardy-Purkar e de Ribeiro para a classificação das patologias cardíacas, produzido pela Sara. Temos também uma modelagem, uma análise estocástica do algoritmo Duelo. Esse algoritmo Duelo ele é usado para predição, predição de desempenho em torneios, em partidas. Foi produzido pelo Zanco. Temos também o trabalho do Augusto, 2 trabalhos do Augusto que foram desenvolvidos durante a graduação dele, ou seja, esses 2 trabalhos são resultado do TCC que ele desenvolveu, então, ambos publicados em revistas conceituadas na área, tratam da modelagem de algoritmos adaptativos. E o Roberto Marafon produziu seu primeiro trabalho referente à seleção de hiperparâmetros para o treinamento das arquiteturas que a Sara avaliou. Então, veja que isso está interligado de certa forma. Então, o que eu tinha para comentar com vocês sobre perspectiva do canal, um pouco da minha trajetória, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Pediria para vocês deixarem aí uns comentários a respeito, talvez fazendo sugestões do que eu poderia trazer para vocês em outros vídeos, o que seria interessante e como melhorar o nosso canal. Se inscreva, deixe um comentário e um abraço e até a próxima aula, até o próximo encontro.